igreja viva. Aleluia, paz seja convosco, amém? Olha para esse irmão que está do seu lado aí e lembra que durante a pandemia você não podia dar um abraço apertado, pegar na mão e abraça ele aí, amém? São costumes que nós devemos, né, voltar a ter. São costumes que nós devemos voltar a pegar na mão de novo, a abraçar de novo, a dizer que bom que você está aqui nesta manhã. Que bom que você veio hoje. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Se puder colocar aqui para nós. Aleluia, Jesus. Gálatas 5, 1 diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Agora coloque a mão no seu coração. Senhor, nesse momento nós te agradecemos. Agradecemos, ó Pai, por esta manhã, por esta mensagem desde já. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração, ele esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, ó Pai. Que os nossos ouvidos, ó Pai, espirituais, estejam atentos para ouvir o que o Espírito Santo quer de nós nesta manhã, ó Deus. Desde já, ó Pai, nós repreendemos, ó Deus, toda falta de atenção, repreendemos, ó Pai, todo pensamento negativo, repreendemos, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que não faz parte da Tua vontade, que não faz parte, ó Pai, do reino do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senti saudade, viu, irmãos, de estar aqui com vocês, viu? Fiquei, como todo mundo sabe, fiquei um bom período sem ser instrumento do Senhor aqui para vocês, mas é a vida de estudante que é difícil. Mas agora que eu consegui acostumar, chegou a hora de voltar a fazer a obra do Senhor, né? Meu avô me ligou, era 7 horas da manhã, que não é de costume, né? Ligou, virou e falou assim: Ô Bárbara, deixa eu te perguntar, que horas que é o culto aí da manhã? Fui lá, falei com ele o horário, desliguei o celular e falei: não, pode ficar em casa, precisa de ser aí hoje não. Mas aleluia, graças a Deus. É a carta de Gálatas, como todos nós já sabemos, escrita por Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, apenas para recapitular aqui, para quem não sabe, ele se chamava Saulo. E ele, durante o seu tempo de vida, antes de aceitar a Jesus, antes de receber o chamado da vida dele, ele perseguia e assolava a igreja do Senhor. Ele perseguia, batia, xingava e era contra os ensinamentos dos cristãos. Para começar a nossa mensagem aqui nesta manhã, o Espírito Santo do Senhor, ele precisa que você entenda o motivo e o porquê que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja da Galáxia, para a igreja dos Gálatas. A igreja dos Gálatas, ela foi liderada por bastante tempo pelo apóstolo Paulo. E naquela igreja, o apóstolo Paulo, ele pregou, ele ensinou a como viver o verdadeiro evangelho. Ele ensinou aquele povo de Gálatas a como viver o verdadeiro ensinamento, a como viver debaixo da liberdade de Cristo, a como receber a graça de Jesus que veio depois da lei, que veio depois dos ensinamentos de Moisés.
Aquela igreja, depois que ela foi ensinada, depois que ela foi instruída por Paulo, através do Espírito Santo, e que ele precisou ir embora daquelas igrejas, daquele povoado, daquele local, começou a imediatamente a surgir irmãos que traziam falsas doutrinas, que traziam falsos ensinamentos. Começou a surgir dentro daquele povo irmãos, falsos profetas, amigos que entravam naquela cidade, naquelas igrejas, e queria fazer o povo, insinuar ao povo a voltar a viver de uma forma antiga, a voltar a viver o Velho Testamento, a voltar a viver a velha aliança, que era as leis de Moisés. Nós sabemos que a lei ela veio temporariamente, porque quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, ele trouxe para nós a graça, amém? E naquele momento, os irmãos começaram a insistir na mente do povo, a trazer para o coração daquele povo, que eles tinham que abandonar a graça de Jesus e começar a viver como Moisés tinha ensinado. Começar a viver novamente as leis que tinha ensinado. No capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim, uma palavra de Paulo: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Nesta passagem ele confirma que esses falsos profetas queriam transtornar, queriam aniquilar esse verdadeiro evangelho que Cristo tinha trago para nós. Versículo de número 11 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas sim pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvis qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e também a assolava. E versículo de número 15, mas quando provei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse para os gentios, e não consultei nem carne e nem sangue. Esse versículo, ele me impactou quando eu li ele, e os irmãos me perdoem, mas eu vou começar a chorar, porque a essência dentro de nós que nunca vai mudar, né? Esse versículo aqui: e não consulteis nem carne e nem sangue. É como se Paulo, quando ele descobrisse o chamado que ele tinha para fazer no reino de Deus, que era pregar para os gentios. Você lembra de quando você aceitou a Jesus? Aquele louvor bonito, o pastor vira e fala assim: há alguém aqui no nosso meio que quer aceitar a Jesus, que quer conhecer Jesus, que quer viver com Jesus. O coração começa a apertar, a bater mais forte, a lágrima desce, a mão soa, e dentro de você o Espírito Santo fica ali: levanta a mão, vai lá na frente, aceita Jesus, aceita Jesus. E a sua carne também fica lá: não aceita não, levanta a mão não, você vai ter que deixar tudo, a hora não é agora. Mas nós estamos aqui porque nós levantamos a mão e dizemos sim ao nosso chamado. Nós não consultamos nem carne nem sangue. Eu lembro de quando eu aceitei a Jesus verdadeiramente há quase 4,5 anos atrás. O meu coração ele apertava e eu não quis consultar o que eu tinha que largar para trás. E eu não quis consultar as amizades que eu teria que largar para trás, porque eu sabia que Jesus tinha um ministério para cumprir sobre a minha vida. Você sabia que você estaria aqui feliz, bendizendo ao Senhor, adorando ao Senhor e aceitando a graça que Ele te deu naquele dia? Amém, aleluia. Como nós podemos ver aqui, Paulo, a conduta que ele tinha era de perseguir
e de assolar a igreja. Mas Jesus, ele tinha uma nova história para o apóstolo Paulo. Jesus, ele tinha uma nova convicção, um verdadeiro chamado, um verdadeiro evangelho de graça, que ele queria que Paulo pregasse para os gentios, que Paulo fosse um missionário, um mestre ensinador da lei para todo aquele povo e escrevesse todas essas cartas como conselho para a igreja do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim: E isto por causa dos falsos irmãos, que tinham se intrometido secretamente, entraram a espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porém ir ou voltar à servidão. Como eu já expliquei para vocês, era isso que os irmãos falsos estavam fazendo. Eles estavam querendo levar a lei novamente para os corações daquele povo, para os corações daquelas igrejas, para que através disso eles voltassem para a servidão novamente. Eles estavam olhando ali e vendo a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus, mas infelizmente eles não concordavam com aquilo. Eles não concordavam nessa liberdade que Paulo pregava, que Jesus tinha ensinado. Então eles começavam a soltar palavras, começavam a soltar frases para que aquele povo voltasse à servidão. É a mesma coisa de nós sairmos daqui ou estarmos aqui mesmo, porque nós sabemos que isso acontece até no meio de nós. E durante uma conversa, alguém com falta de sabedoria e discernimento vira para nós e fala assim: não, mas não tem nada a ver ouvir esse tipo de música. Não, mas não tem nada a ver fazer esse tipo de coisa. Ou até mesmo insinuar nós a fazer algo e depois pedir perdão para Deus. Porque eu já vi muitas pessoas cometer um ato de pecado e saber que depois vai pedir perdão a Deus, porque de acordo com ela iria receber esse perdão. Um pecado consciente, né? Então era isso que aquele povo estava fazendo, estava insinuando. Então Paulo, ele começa a aconselhar aquelas igrejas através das suas cartas. E uma das coisas que ele fala é: insensatos Gálatas. Pessoas insensatas. Em outras palavras, pessoas que não sabem o que quer, pessoas que não sabem o que faz, ou pessoas que não têm convicção daquilo que faz. Então Paulo, ele corrige aquelas pessoas, aquelas igrejas, e ele fala: como é que vocês podem fazer isso? Começar pelo Espírito e terminar na carne? Começar pelo verdadeiro evangelho, começar com Jesus Cristo e terminar na carne? Terminar na corrupção, terminar no pecado ou então na falsa doutrina? E de acordo com aquelas cartas, aquelas mensagens, Paulo, ele começou a instruir aquele povo novamente. Ele começou a ter que ensinar mais uma vez o que ele já tinha pregado e o que ele já tinha falado para aquele povo. E uma das coisas que ele diz, que eu achei lindo, é isso aqui, capítulo de número 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para entender esta mensagem, eu preciso que você entenda o que o Espírito Santo ele quer passar nesta manhã. E para quem não sabe, a lei, antigamente, ela não servia para nos transformar. A lei, ela não tinha esse poder de mudar a nossa mentalidade, de nos fazer viver uma vida de santidade. A lei, naquela época, era para mostrar para nós que nós havíamos errado e era como um tutor para nos ensinar, tentar nos ensinar a viver uma vida correta. Mas quando Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar e nos libertar de toda transgressão e pecado, a graça, ela tem o poder de transformar a nossa mentalidade.
A graça, além de mostrar que você é um miserável, que você é um pecador, que você é um ladrão, uma prostituta, um assassino, um mentiroso, um hipócrita, o mentiroso, ela te transforma também. Todos os dias, quando eu cometo alguma coisa de errado, o meu coração ele começa a apertar e eu falo: Bárbara, você é uma miserável, viu? Jesus não deveria ter morrido por você não. Eu falo isso para mim, irmãos, que Deus me livre. Eu não mereço isso não. Então, imediatamente o meu coração ele começa a apertar. Eu sei que eu errei, porque a graça me mostra o meu defeito, mas ela me ajuda a ser uma pessoa melhor. Através do Espírito Santo, ela me ajuda a viver uma vida correta, uma vida de santidade, a viver um verdadeiro evangelho. Eu preciso que você entenda isso, versículo de número 19, no capítulo de número 3. Logo, para que é a lei, ou para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse posteriormente, ou depois a descendência, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Eu vou repetir essa parte. Para que serve a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse posteriormente a quem a promessa tinha sido feita. Através desse versículo, nós podemos entender que a lei, ela era apenas temporária. Porque lá na frente, muito tempo depois, viria Jesus Cristo. A lei, ela serviu para nós como um tutor, como um manual, mas apenas temporário. Porque viria um bem melhor, que além de nós lermos, ele iria ensinar verdadeiramente a como nós somos purificados. Ele iria ensinar verdadeiramente a como nós devemos viver em santidade, a como nós devemos viver um verdadeiro evangelho. Versículo de número 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse a lei que pudesse vivificar a justiça e na verdade, teria sido pela lei. Irmãos, quando eu entendi isso aqui, o meu coração ele ficou impactado. Eu sabia sim que Jesus ele tinha vindo para nos dar uma vida melhor, para nos dar um verdadeiro evangelho, mas quando eu entendi que a lei ela era temporária para uma promessa que o Pai tinha ordenado, eu fiquei muito impactada com isso, eu fiquei muito alegre. Deus ele tinha ordenado a lei na mão do mediador que era Moisés. Os anjos levou, os mandamentos levaram as leis para Moisés. E durante todo esse período, aquele povo viveu com uma lei temporária. Porque mais para frente viria a promessa. Mais para frente viria o Filho de Deus. Aquele que iria quebrar tudo para nos ensinar a viver de uma forma correta. Aquele que iria trazer a graça, que além de mostrar para nós que nós somos pecadores e que nós não merecemos, ele nos dá uma nova chance. A graça é isso. Ela não nos deixa em maldição ou não nos deixa debaixo de servidão, mas ela nos dá a liberdade. A liberdade de saber que nós erramos e de pedir perdão para Deus, sem precisar sacrificar um cordeiro, sem precisar ir atrás de um sacerdote para nos instruir, mas nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso. Aleluia. Versículo de número 24 diz assim: e de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Você entendeu o que nós acabamos de ler aqui nesta manhã? E de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos... Aleluia, Jesus. E de maneira que a lei nos conduziu como tutor ou de tutor para nos conduzir a Cristo. Isso acaba de confirmar o que eu expliquei.
Aleluia. Isso acaba de confirmar o que a gente acabou de aprender aqui nesta manhã. Que a lei, ela apenas foi um ensinamento para nos conduzir a Jesus, para nos conduzir a Cristo. Porque a partir de quando a promessa, ela fosse liberada, a partir de quando o verbo, ele morresse na cruz para nos salvar, nós iríamos ser conduzidos daqui para o céu, por Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Versículo de número 29. E é isso aqui que eu mais gostei do que Jesus plantou no meu coração. E sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que isso significa? Que através de Jesus, que através da descendência de Abraão, que conforme a promessa que Deus tinha sido liberada, que Deus tinha liberado, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E eu preciso que você entenda nesta manhã a alegoria que Paulo ele fez para atrair aquele povo e para aquele povo entender o que Paulo queria concluir no coração daquelas igrejas. Capítulo de número 4, versículo 1, diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro ainda é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas debaixo de tutores, ou seja, debaixo da lei e de curandeiros, ao tempo determinado do Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos conduzidos à servidão, ou seja, estávamos perseguindo ou reduzindo a lei, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de sermos adoção de filhos. Assim de sermos chamados de filhos. Como nós podemos perceber aqui, entender neste capítulo, nessa alegoria, Jesus, para conseguir quebrar a servidão que nos prendia, para nos levar para a graça, para nos levar para um novo testamento, um novo tempo, ele precisou cumprir essa lei. Ele precisou nascer sobre o ventre de uma mulher, desde o princípio. Deus talvez ele estava pensando, como é que eu vou levar o meu filho para trazer a graça, para trazer uma nova história, para trazer um novo mandamento? Como é que eu vou fazer para trazer esse evangelho? E imediatamente veio isso na mente, que ele teria que cumprir a lei. Ou seja, ele teria que nascer desde o princípio obedecendo, nascendo do ventre de uma mulher. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E para nós prosseguirmos, nós vamos ficar aqui no versículo onde nós lemos no início. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Depois que o apóstolo Paulo, ele ensinou novamente tudo o que ele já tinha pregado, tudo o que ele já tinha instruído para aquele povo, ele conclui aquelas cartas. Ele diz nesse versículo: estai, pois, firmes. Não adianta as falsas doutrinas que nós ouvimos com o passar do tempo. Não adianta os falsos mestres, os irmãos falsos que aparecem para nós para tentar colocar na nossa cabeça um falso ensinamento. Porque nós estamos firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Nós estamos firmes na graça que Cristo nos deu. E nós honramos essa graça. Uma pessoa que está firme no propósito de Jesus Cristo, uma pessoa que está firme na liberdade que Cristo entregou para ela, é porque ela recebeu, ela aceitou e ela teve convicção daquilo que ela recebeu. Eu aceitei a graça que Jesus me deu.
Você aceitou a graça que Jesus te deu. E você tem essa convicção, porque você está aqui nesta manhã. E você foi tão impactado por esse novo evangelho, por esse evangelho que Jesus, ele te deu, que Jesus, ele transmitiu para você, a graça que foi dada para você, que não há palavra alguma que lance sobre a sua mente ou tente lançar sobre o seu coração. Porque você tem convicção da liberdade que Jesus te deu. Você tem convicção da liberdade com que Cristo te libertou. E para dizer a verdade, quem é que vivendo em liberdade com Cristo quer voltar para uma vida de servidão? Quem é que recebendo e vivendo plenamente em uma liberdade com Jesus, em uma graça com Jesus, deseja voltar para uma vida de escravidão? Onde nós não tínhamos livre acesso com o Pai, aonde nós não éramos conduzidos para o céu com Jesus. Versículo de número 3, diz assim: e de novo, olha que povo difícil, de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar e que está obrigado a guardar a lei. Paulo, ele queria explicar aqui nesse versículo, que a pessoa que queria viver de acordo com a lei e não de acordo com a graça, ela teria que obedecer 100% o que a lei pedia para ela. Cada vírgula, cada ponto. Ela teria que obedecer 100% tudo o que a lei pedia para ela. Teria que guardar tudo, porque senão ela estaria errada. E nós sabemos que isso é impossível para nós. Porque nós sabemos que aquele que diz que não tem pecado, este já pecou. Porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Então é impossível o ser humano, é impossível eu e você querer viver através, direitinho, 100% através da lei. E o versículo de número 7 ao 9 diz assim: corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeceis à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento eleva toda a massa. E era isso que os falsos profetas, os falsos irmãos estavam conseguindo fazer. Através de um pouco de fermento, um pouco de contaminação, estava contaminando a igreja toda da galáxia. Estava contaminando todos os gálatas naquele tempo. E é por isso que Paulo, ele teve que imediatamente escrever a carta novamente para aquele povo, para ensiná-los e dizer que eles estavam indo para o caminho errado, que eles estavam se deixando contaminar com aquilo que os irmãos falsos estavam dizendo. Versículo de número 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então esta liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos um aos outros pelo amor. Você que às vezes fica assim na mente me ouvindo e pensa assim: nossa, eu tenho a liberdade em Cristo. E às vezes acha que por não precisar pegar um cordeiro e matar por perdão dos seus pecados, acha que pode simplesmente viver de qualquer forma, tendo qualquer testemunho, vivendo de qualquer maneira e depois pedir perdão para Deus. Sinto muito te falar, mas você está errado. A liberdade que Cristo nos deu, a liberdade que foi conduzida a nós, ela não foi nos dada para nos dar livre acesso para o pecado. Pelo contrário, ela foi nos dada para nos ensinar a viver em santidade e para nos ensinar a levar uma vida de purificação e uma vida verdadeira com Jesus Cristo. Então, tenha essa convicção no seu coração. Você não foi feito para mentir, você não foi feito para roubar, você não foi feito para matar os sonhos ou com palavras negativas a ninguém. Você não foi feito para adulterar, você não foi feito para viver com os comandos desse mundo. A liberdade que Deus te deu foi para você aprender a viver esse novo evangelho. Foi para você aprender a viver de acordo com a santidade que Cristo ele entregou para você. E para confirmar isso, digo, porém, andai em espírito
e não cumprireis as corrupçências da carne, porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito, ela cobiça contra a carne. E estes, porém, um contra o outro, para que não façais o que quereis. Sabe quando você estudou, você trabalhou, fez tudo o que tinha para fazer durante o seu dia todo. Chega em casa tarde e a primeira coisa que vem na sua mente é: eu quero deitar e eu quero dormir. E eu quero descansar e eu vou acordar só amanhã. Mas aí o seu espírito joga assim no seu coração, joga assim na sua mente. Mas você não orou ainda, você não leu a Bíblia ainda, mas a carne fica lá, doida querendo deitar. Isso acontece comigo todo dia, viu? Porque eu sou uma pessoa cansada, viu, irmãos? Deus me livre. Meu pai até canta aquele hino para mim: alma cansada, que Deus me livre. Você tem um dia terrível, trabalha, estuda, a mente fica cansada, o corpo fica cansado, e a primeira coisa que a carne joga para você é: deita e dorme, você merece. Deita e descansa, você merece. Você trabalhou o dia todo, você estudou o dia todo, você fez isso, você fez aquilo. Deita e descansa. Mas o Espírito Santo dentro de nós, ele fala assim: lembra da graça? Lembra da liberdade que Cristo ele te deu? Lembra que você não era merecedor? Então você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter o seu TSD com o Senhor, porque Ele te deu isso. Então, como nós acabamos de ler aqui, a carne, ela fica contra o Espírito, ela cobiça contra o Espírito. Então, todas as vezes, irmãos, que nós estivermos cansados ou até mesmo com preguiça de orar, com preguiça de ler a Bíblia, vamos lembrar dessa liberdade que Cristo nos deu, vamos lembrar desse ensinamento, desse verdadeiro evangelho que Cristo nos deu, amém? E para encerrar, para a gente orar, fazer a nossa oração, versículos de número 24 e 25, diz assim: e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e corrupçências, e vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Mais para frente, no último capítulo, no capítulo de número 6 de Gálatas, quando você for ler a partir do versículo 12 até o 14, você vai ver que Paulo, ele fala para aquele povo, para aquelas igrejas de Gálatas, que aqueles falsos irmãos que estavam induzindo o povo a viver de acordo com a lei, nem eles obedeciam à lei. Nem eles guardavam a lei da maneira que eles estavam pregando para aquele povo. Ou seja, o mundo aí fora, os falsos profetas aí fora, tenta nos induzir uma doutrina que nem eles conseguem seguir. Então não siga aquilo que você tem certeza que não é o que Cristo te deu. Não siga essa falsa liberdade, essa falsa doutrina. Siga verdadeiramente a graça que Jesus te deu. Siga verdadeiramente a liberdade que Jesus ele forneceu para você. Que você tem certeza que através da liberdade de Cristo, você peca por acidente, mas que você se aperfeiçoa com o passar do tempo. Que com o passar do tempo você consegue viver uma vida em santidade e por um pouquinho sendo uma pessoa melhor. Amém? Coloque a mão no seu coração. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e corrupçências. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e corrupçências. E eu vou continuar lendo até você entender. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e corrupçências. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e com as suas corrupçências. E os que são de Cristo
crucificarão e matarão, até ali errado, misericórdia, e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências, se vivendo no Espírito, andando também no Espírito. Senhor, nesse momento nós oramos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa mensagem ministrada ao nosso coração. Pai, pedimos ao Senhor que essa mensagem, ó Pai, fique guardada dentro de nós, que nós venhamos, ó Pai, a entender que devemos viver em liberdade com o Senhor, que devemos viver em liberdade com Cristo Jesus, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, através da graça que o Senhor nos deu, nos faça uma pessoa melhor, nos convença dos nossos erros, dos nossos defeitos, nos convença de todo pecado, de toda transgressão, ó Pai. Que toda falsa doutrina, que todo falso ensinamento, que tudo aquilo, ó Pai, que quer nos fazer voltar para a servidão, voltar, ó Pai, para a escravidão, que seja, ó Deus, repreendido pelo poder que há no Teu nome, ó Deus. Que seja repreendido pela graça do Senhor, ó Pai. Nós oramos e declaramos que nós queremos viver esta graça que o Senhor nos deu, que nós somos gratos pelo que o Senhor nos forneceu e que nós vamos viver em liberdade, ó Pai, para a graça, para a liberdade que o Senhor nos deu, ó Pai. E que a cada dia que passe, ó Deus, nós vamos conseguir ser pessoas melhores, nós vamos conseguir, ó Pai, andar em santidade, nos purificar de maneira correta, para que nós venhamos, ó Deus, conseguir entrar no céu com o Senhor, ó Pai, através da fé que o Senhor nos deu, através da graça que o Senhor nos deu. E nesse momento, ó Pai, eu te agradeço, porque nós temos convicção de que o Senhor está presente em cada coração nessa manhã. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor não nos abandonou, porque o Senhor está conosco e continuará eternamente. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor?